E se Ryomen Sukuna fosse do bem? E se ele fosse uma espécie de maldição que escolheu proteger a humanidade? Bom, Ryomen Sukuna é conhecido como o Rei das Maldições. Mas e se essa história estivesse incompleta? E se o maior terror do mundo Jujutsu, na verdade, tivesse sido o seu maior protetor? Hoje, você vai ouvir a história de um Sukuna diferente. Um Sukuna que não se tornou um monstro, mas se tornou um guardião do mundo Jujutsu. E por isso, teremos que mergulhar de cabeça desde a Era Heian no início da história de Sukuna, o auge e o inferno do mundo Jujutsu. A Era Heian foi um dos períodos mais difíceis e poderosos para o mundo Jujutsu. Não à toa ficou conhecido como a Era de Ouro do Jujutsu. Ela foi uma era cruel, violenta e dominada por maldições que devoravam vilas inteiras a bel prazer. Nunca existiram tantos feiticeiros fortes, tantas maldições absurdas e tanta matança desenfreada como na Era Heian. Nesse mundo, feiticeiros não usavam seus poderes como heróis para ajudar os outros. Seus poderes eram armas, usadas para massacrar e espalhar o caos e, obviamente, derrotar maldições. E no meio desse caos todo, um humano nasce. E esse humano é Ryomen Sukuna. Com um corpo deformado, duas faces, 4 braços, um ser anômalo até para os humanos daquela época. Desde o nascimento, o Sukuna era visto como uma anomalia, mas também como uma promessa. Apesar de todo o mal que ele poderia sofrer por sua individualidade física, ou mesmo por rejeição familiar, isso nunca mudou um pensamento que rondava a mente de um pequeno e jovem Sukuna. O pensamento de que talvez ele tenha nascido justamente para ser o oposto dos feiticeiros e maldições malignos que destroem o mundo, e que eram destrutivos. Ele seria um símbolo, mesmo que parecesse uma maldição, pois sua aparência lembraria aos feiticeiros de um mal que eles enfrentam. Ele seria em ações o maior bem do mundo Jujutsu, protegendo e salvando as pessoas. Então Sukuna foi crescendo. Mesmo que na rua e sozinho, vendo que, enquanto outros feiticeiros caçavam maldições e até a si próprios, Sukuna decidiu treinar e aprender a destruir maldições por completo. Ele não lutava por glória, lutava por equilíbrio. Onde Sukuna passava, vilas sobreviviam, eram salvas e protegidas. E isso deixava feliz e até orgulhoso pensar que, graças a ele, famílias poderiam dormir à noite tranquilas e livres de qualquer perigo ou mal que antes as assolavam. Um sentimento bom de poderem no dia seguinte se juntarem à mesa com suas famílias sem o perigo e ameaça dos feiticeiros e maldições. Mas, em contraponto disso, o medo nasce rapidamente. Por ter muito poder, nenhum clã o controlava, nenhuma família o comandava, e isso foi alastrando uma espécie de medo na população e no mundo Jujutsu. Afinal de contas, o que não pode ser controlado precisa ser eliminado. Pelo menos essa é a crença da maioria dos feiticeiros conservadores da época. E até permaneceu como algumas crenças nos feiticeiros atuais. Então, na época deveria ser até bem pior. E isso leva Sukuna a... Sukuna começa a perceber. Os mesmos feiticeiros que ele salvou passam a observá-lo com desconfiança. Até mesmo os que antes eram considerados justos e bondosos. Talvez fosse pela sua aparência, ou talvez o medo de serem superados por um ser de origem e natureza desconhecida. Sukuna era realmente um humano? Bom, pra eles, não. Eles temiam Sukuna por ser mau. Temiam porque ele era livre, e essa liberdade poderia os condenar. Mesmo assim, Sukuna continua seu caminho e sua jornada ajudando todos os clãs pequenos e vilas indefesas do Japão. Ele cria técnicas absurdamente avançadas, como o domínio próprio, o controle absoluto de energia amaldiçoada, o entendimento quase divino da alma, e junto a isso, ele criou princípios e códigos morais. Aliás, Sukuna tinha apenas uma regra, de só matar quem escolhesse se tornar um monstro. Maldades humanas, feiticeiros corruptos, clãs que usavam crianças como armas, Sukuna os eliminaria sem hesitar. E então, o rótulo surge: Rei das Maldições. Ou talvez, Rei do Jujutsu. Não porque ele liderava maldições ou era um tirano, mas porque nem as maldições ousavam enfrentá-lo. E após salvar tantas vilas e ajudar tantas pessoas, Sukuna presencia outro massacre causado por maldições em um vilarejo próximo. E ali, praticamente nenhum sobrevivente, exceto uma pessoa, Uraumi. Assim que ele encontra Uraumi, percebe que Uraumi não treme, nem nada, como se não tivesse medo ou já tivesse presenciado coisas demais. Então Sukuna decide levá-la consigo. Afinal de contas, Sukuna nota algo: Uraumi também foi abandonado por esse mundo, assim como ele. E ali nasce algo raro até mesmo para Sukuna, uma confiança silenciosa. Embora os dois não conversem tanto, ele podia sentir que Uraumi confiava nele, e ele confiava em Uraumi. Além disso, Uraumi era a única pessoa que conseguia ver como Sukuna era humano,
o único que presenciava suas dúvidas, o único que entendia o quanto Sukuna segurava o mundo em suas costas. E assim Uraomi decidiu se tornar uma âncora moral para Sukuna, ser o seu apoio necessário. Enquanto o mundo inteiro chamava Sukuna de monstro e o temia como uma ameaça, Uraomi via um homem cansado, um protetor solitário, alguém disposto a ser odiado para evitar o caos. E com isso, os clãs se unem, não para enfrentar as maldições, mas para enfrentar Sukuna. Temendo seu mal maior que poderia se tornar o Japão e as pessoas, o mundo decidiu que era melhor viver com o mal do que com alguém poderoso demais para obedecer ou se descontrolar. E eventualmente, quando os clãs planejaram eliminar Sukuna, Uraomi descobre e vai avisar o seu mestre de imediato, dizendo que ele ainda pode vencer, ainda mais com todo o poder que ele possuía. Mas Sukuna sabe que se ele vencer, o mundo nunca vai parar de temer ele. E nesse momento, Uraomi entende que Sukuna não tá perdendo, ele tá escolhendo desaparecer, para que o mundo possa viver em paz. E assim, eles armam uma guerra. Sukuna não vê escolhas, então ele luta, não para vencer, ao contrário disso. Ele tenta ao máximo não matar inocentes que estavam presentes no campo de batalha, mas seu objetivo ali é lutar para não matar aqueles que juraram proteger o mundo. E isso o condena, infelizmente. Se segurando e temendo impedir desastres maiores, ele se vê ferido, cercado e exausto. E ali ele entende que enquanto ele existir, o medo deles nunca vai desaparecer. Então Sukuna toma a decisão mais cruel. Ele aceita morrer como um vilão, fadado a ser eternizado como um tirano maligno que receberia inúmeras histórias cruéis e implacáveis como um mal absoluto, assim como foi em Jujutsu Kaisen. E temendo que eventualmente a derrota de seu mestre poderia sim ser alcançada, visto que Sukuna não tinha a mínima intenção de revidar os ataques que vinham contra ele, ele temeu que Sukuna pudesse desaparecer e que pudessem reescrever sua história de forma maligna. Afinal de contas, ele fez o que tinha que ser feito. Mas Sukuna decidiu que deixasse ser dessa forma. Ele não se importava que vissem ele como um tirano. Mas Uraomi então decidiria se lembrar para sempre sobre seu mestre. Uraomi não espalharia um culto, mas preservaria a verdade de seu mestre. E com isso, Sukuna realiza algo impossível. Ele divide sua própria alma em 20 fragmentos. Não para voltar, mas para vigiar o mundo. Mesmo que ele não pudesse mais interagir ali, ele tinha esperanças de que ainda poderia contribuir para o bem do mundo. Se os humanos precisarem de um demônio, mesmo que esse demônio seja Sukuna, em algum momento para salvar o mundo, ele estaria ali. E por isso fez isso. Ao morrer, Sukuna não vira uma maldição por ódio, mas por vontade própria. É como se, apesar de um humano, ele tivesse uma reencarnação amaldiçoada. Afinal, os 20 dedos se tornaram objetos amaldiçoados, mesmo que ele seja um humano. E então Uraomi se torna o guardião do legado. E aqui vem o detalhe mais bonito e até cruel. Afinal de contas, Sukuna confia os seus dedos a Uraomi. Não para ressuscitá-lo, mas para distribuí-lo por aí. Afinal de contas, no momento certo, ele apareceria. Então, cada dedo foi selado com técnica de gelo, barreira de ocultação e juramento de sangue. Afinal de contas, se um dia o mundo realmente precisasse de Sukuna, ele poderia surgir, e Uraomi aceita isso, mesmo sabendo que isso significa viver séculos sozinho, podendo até ser visto como fanático ou carregar um nome odiado consigo. Mas mesmo assim, Uraomi resiste. E assim Sukuna se torna uma âncora. Enquanto seus fragmentos existirem, o mundo Jujutsu nunca estará sozinho. E assim nasce a lenda, distorcida, assustadora e repleta de mentiras sobre mentiras. O herói que se tornou um símbolo de terror. E então, após isso, séculos se passam, as maldições aumentam, os feiticeiros se enfraquecem, e Sukuna observa tudo isso, sem poder interferir. Além disso, ele percebe que o mundo precisava aprender, sem depender de um deus ou figura milagrosa que pudesse os ajudar e salvar de qualquer problema a qualquer momento. Até que surge alguém, Yuji Itadori. Ele percebe ali que esse garoto era incomum e que ele poderia sim representar algo totalmente diferente para esse mundo onde eles vivem. E no presente de Jujutsu Kaisen, Uraomi observa Yuji Itadori de longe, quando percebe que ele conseguiu se vincular a um dos dedos de Sukuna. Quando o Jujutsu Kaisen começa, os incidentes acabam ocorrendo da mesma forma que eram para ser feitos. Acontece o incidente da escola, quando Yuji engole o dedo de Sukuna. E nesse momento, Sukuna desperta, mas não ri, não odeia ninguém e não deseja o caos. Ou seja, aquele teatrinho que ele fez é desfeito. Aqui, ele apenas analisa seu novo corpo, olha ao redor, respira o ar que há muito tempo foi tirado dele e sorri, pensando que agora sim ele poderia fazer a diferença. Nisso, ele observa um Yuji Itadori, jovem, desesperado e até despreparado quase que completamente para o mundo Jujutsu, e vê algo esquecido há muito tempo.
um humano disposto a carregar o peso dos outros, algo que até o deixa comovido, pois ele percebe sua semelhança ao garoto. Nisso, Satoru Gojo surge e Sukuna decide se esconder por hora dentro de Yuji, não por estar com medo ou querer fugir, mas justamente para evitar confrontos imbecis e desnecessários com o Gojo. Afinal, ele percebe que se Gojo quer ajudar Yuji, não há por que ele tentar interferir ou mesmo impedir alguém que supostamente só quer fazer o bem. Mas claro que o Gojo perceberia que Sukuna estaria dentro de Itadori e levaria o Yuji Itadori consigo, como foi na obra original. Mas Sukuna, enquanto isso, queria saber o quanto era parecido com o Yuji. Então Sukuna testa o Yuji, provoca ele, podendo fazer até algum tipo de ação suspeita, como foi com aquele lance do coração contra o Megumi e tal. Mas tudo isso não por crueldade, nem sadismo, mas pra ver se ele quebraria. Mas Yuji não quebra. E ele pensa que ali, talvez, o mundo finalmente esteja pronto. E dali em diante passa a agir como uma espécie de mentor pro Itadori, o ajudando e aconselhando. Algo como é feito mais ou menos com Naruto e Kurama. Itadori não teria energia de Sukuna sempre que quisesse, apenas quando precisasse dela. E com isso Itadori não só iria se tornando mais forte a cada momento e arco que fosse se passando, como também iria se tornando cada vez mais experiente em batalhas e hábil para salvar os outros, podendo ajudar inúmeras pessoas. E isso sim tornaria o Itadori desde o início um protagonista extremamente relevante para a trama. Nisso, Sukuna também se provaria como um ser que age pro bem, quebrando muito da mitologia maligna que os outros possuíam dele. Inclusive, no começo com certeza haveria uma rejeição e até asco das pessoas por ele, que respingariam eventualmente e quase que inevitavelmente no Yuji Itadori, mas juntos os dois, tanto Itadori quanto Sukuna, conseguiriam passar por isso, juntos, se ajudando e salvando pessoas. E com isso, Yuji Itadori provaria que Sukuna se provaria digno de confiança, e assim como foi com Kurama e Naruto novamente, ele passaria a ser um símbolo de proteção, ajudando as pessoas e fazendo a diferença no mundo Jujutsu novamente. Só que dessa vez, para o bem e visto como para o bem. Até que... Então chegamos no arco final. Aqui, Sukuna para de resistir ao perceber as ameaças crescentes. Kenjaku ali já era uma grande ameaça, e sem Satoru Gojo ali, afinal de contas, ele foi selado, caberia a ele, Sukuna e Yuji Itadori ajudar. Então ali ele utilizaria seu poder, não para dominar o Yuji, mas para emprestar tudo o que ele é, sua energia, suas técnicas, seu domínio, tudo que ele tivesse à disposição ali para fazer com que Yuji Itadori se tornasse o ser mais poderoso que ele pudesse alcançar para impedir os planos de Kenjaku. Kenjaku ali estaria sim muito poderoso, afinal de contas ele criou o jogo do abate e teriam sim ameaças poderosas como o próprio Kashimo. Além de que, vamos dar uma bufada aí, vamos dizer que o Kenjaku de alguma forma conseguiu possuir o corpo do Megumi e utilizar as 10 sombras, o que deixaria a batalha extremamente foda, né? Com o poder do Megumi das 10 sombras e podendo invocar uma Horaga, o Kenjaku seria praticamente invencível naquela batalha. Isso exceto, claro, se não tivesse o Sukuna para lutar contra ele. E além do Sukuna, Itadori também estaria lá, e ele pediria que Itadori usasse seu poder e terminasse o que ele não pôde. E pela primeira vez, o mundo vê Sukuna lutando ao lado da humanidade, como realmente era, mas não como herói, mas como um guardião de Itadori, o responsável por ajudar a vencer Kenjaku e as demais ameaças do arco final, não só salvando o mundo, como também trazendo Satoru Gojo de volta do selamento, e o arco acabando muito mais em paz e sem tantas percas como foi em Jujutsu Kaisen original. E quando tudo acaba, Sukuna desaparece, sem aplausos, sem estátuas, sem reconhecimento. Pelo menos é o que ele pensaria, pois Itadori jamais o esqueceria. O imortalizaria e levaria consigo para sempre a mensagem e lembrança de uma figura injustiçada que nasceu para fazer o bem, e no fim salvou milhares de vidas com ele. E no fim, quando Sukuna finalmente cumpre seu papel final ao lado de Yuji Itadori, Uraume sorri pela primeira vez e percebe que então valeu a pena. E assim, decide se dar por vencido e se desfazer, assim como seu mestre. Não por uma batalha, mas porque o juramento acabou, o mundo não precisa mais de um vigia, e a paz que Sukuna tanto almejava, finalmente foi concluída. Por fim, Ryomen Sukuna nunca quis ser rei ou um tirano, ele só queria garantir que ninguém mais precisasse se tornar um. O maior vilão da história de Jujutsu Kaisen talvez tenha sido seu último herói nesta análise. Mas bom, comentem o que vocês acharam aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comente sua opinião sobre isso. Se você acharia o Sukuna mais legal assim do que no Jujutsu Kaisen original, ou se você prefere o Sukuna do original mesmo, que só é do mal mesmo e é isso. O que você mudaria? Comenta o que você quiser de forma respeitosa. Claro que se tiver algum comentário idiota ou desnecessário, se não tiver o mínimo de respeito ou minimamente ofensivo, ele será apagado. Então, nem comenta besteira, cara. Não vale a pena. Nem o seu tempo.
Se gostaram, apoia esse vídeo como puderem, deixa o like, se inscreve, compartilha, tudo isso vai estar ajudando demais. Agora a gente tem a opção de seja membro, se você quiser se tornar membro aí, vai estar me ajudando muito. Tem uns links aí na descrição para conteúdo de Jujutsu Kaisen que você pode estar adquirindo aí sem nenhum custo adicional, beleza? Vai estar ajudando muito mesmo. Se inscreva no canal, compartilha, tudo isso vai estar fazendo total diferença. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Bebam água, a gente tem a postura. Um beijo, um queijo, coração invisível pra vocês. Fique com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.